happily ever after, but you left your heart. Didn't know what you wanted, but you don't even trust yourself. We were so high up in love, but not enough to bring us back from where we fell. I feel paralyzed looking in your eyes. Wish I could be who you were made for, 'cause you were made perfectly. Words we spoke last night, we can't redefine. You said you're not sure who you're meant for, but you know we're meant to be. Seja bem-vindo à sexta edição da Meia Maratona de Cascais, uma prova em crescimento que se foi mantendo através destes tempos difíceis, portanto, sexta edição, para quem começou em 2017, mesmo no tempo da pandemia, conseguiu manter-se esta prova viva com uma excelente participação. Alguns atletas de elite, a grande maioria atletas de pelotão, mas falando de elite também, um regresso que se vem pronunciando de Doroteia Peixoto às provas de estrada após também uma longa paragem competitiva. No lado masculino estava prevista a presença de Paulo Rosário como principal e potencial rival de Hermano Ferreira. Acabou por não ser um rival real durante a prova, já lá iremos, mas Paulo Rosário, engripado, acabaria mesmo por não poder participar nesta prova. Portanto, dos dois grandes atletas do norte do país, esteve presente, efetivamente, Doroteia Peixoto. Aqui, Hermano Ferreira, juntamente com um dos rivais que se viria a mostrar bastante tenaz durante toda a prova, o Bruno Lourenço, que estava ali com o número 802, de azul claro. Prova num percurso absolutamente maravilhoso, praticamente sempre junto ao mar, do centro de Cascais até ao guincho e regresso, portanto à zona de partida. Percurso que agradou certamente a toda a gente e aos muitos milhares de presentes, embora não tenha sido um recorde de participação, porque o Covid-19 efetivamente obrigou a que as restrições também se estendessem a esta competição, que é efetivamente das mais bonitas em termos de panorama que temos em Portugal e certamente um pouco por toda a Europa. Comigo está nesta transmissão a Rita Eustáquio, da HMS Sports. Rita, gostaria que me dissesse o que é que pensa em relação ao número de participantes. O número foi o que esperavam? Houve mais ou menos gente? E para que números se apontou nesta prova? Cerca de 2.500 inscritos nesta prova, na meia maratona, nos 5 km e na corrida das crianças. Isto porque na véspera da meia maratona tivemos a prova para os mais pequenos. Portanto, são números agradáveis, tendo em consideração toda a situação, o panorama que ainda vivemos. São números bons e, sinceramente, são números que nós temos condições para melhorar nas próximas edições. É isso que desejamos, até porque desde 2017 a Montepio Meia Maratona de Cascais já reuniu mais de 20 mil, aliás, inscritos, portanto, atletas, a fazer esta prova e, portanto, é esse o objetivo, é regressar a esses números, mantendo sempre esta qualidade organizativa que nos tem caracterizado e também que tem pautado a prova. Aqui vemos a partida da caminhada dos 5 km de Cascais que se realizaram na íntegra na Vila de Cascais. Logicamente, Portugal foi o país com mais atletas inscritos, 1.211 o número oficial, mas houve gente de variadíssimas proveniências, incluindo dos Estados Unidos da América, recenseado um participante, mas o Brasil teve aqui 39 pessoas, Itália 12, por exemplo, a Alemanha 8, Angola 2, Austrália, Bélgica também, Espanha, obviamente, com 9 presenças registadas, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Moçambique, Reino Unido, 4 atletas vindos da Rússia, 1 da Turquia e 3 da Ucrânia. Portanto, envolvidas muitas nações, algumas das quais, como se sabe, são das principais nações globais no atletismo internacional e também na corrida de longa distância, que vai sofrendo grande revolução atualmente, com recordes do mundo a caírem muito a miúdo e com resultados maciços nas distâncias clássicas, e nomeadamente na meia maratona, graças também à introdução na competição dos novos modelos de sapato de corrida, que têm provocado drásticas revoluções em termos de resultados, não só em termos qualitativos, mas também, e se calhar sobretudo, o que passa um bocadinho mais à margem dos noticiários,
menos em termos quantitativos. A quantidade de marcas que antigamente eram proibitivas para muitos atletas tem-se adensando de maneira realmente impressionante nos tempos mais recentes. Nas imagens, Eulália Almeida, do Estoril Praia Triatlo, viria a estar bem classificada, numa prova em que rapidamente Doroteia Peixoto tomou o largo, muito rapidamente mesmo, vindo a destacar-se para aquela que foi uma vitória sem grandes dúvidas. No lado dos homens temos aqui o grupo perseguidor, em primeiro plano o Carlos Cardoso, do GFD Running, e o seu colega mais à frente, Bruno Lourenço, esse mesmo na cola de Hermano Ferreira. Hermano Ferreira, que é um dos atletas clássicos do atletismo português desde há muitíssimos anos, já não é propriamente uma criança, vai fazer 40 anos em novembro, no dia 16 de novembro, mas tem tido, depois de um período em que pensou terminar a carreira, tem tido, de facto, uma época extraordinária para um atleta da sua idade e com tantos quilómetros nas pernas desde há muito tempo esta parte, grandes resultados, incluindo o mais surpreendente de tudo, um recorde pessoal na maratona, muito tempo depois. Boa disposição na frente feminina ou na perseguição à frente, mais precisamente, onde temos outra veterana, a Doroteia Peixoto, que irá cumprir 39 anos em outubro, a ficar aqui num patamar completamente diferente das outras participantes. O dia esteve excelente em termos de condições para a corrida de longa distância. Já se sabe que aqui, junto ao mar, o vento tem sempre um efeito importante no esforço dos atletas, sobretudo quando estes se encontram mais isolados. Não foi o caso da Doroteia Peixoto, durante muito tempo acompanhada por atletas do lado masculino, mas para dizer, na verdade, que neste percurso o tempo manteve-se muito agradável, ao contrário da véspera, o que levou a grandes complicações na montagem de toda a estrutura que uma prova destas supõe ter, e ficou um dia com uma cor magnífica, nesta parte, de facto, mítica de Portugal e desta região de Sintra, Cascais, Lisboa, ao fim e ao cabo, a grande região de Lisboa, se quisermos assim, de facto dotada de paisagens absolutamente de cortar o fôlego. Fôlego longo tinham os homens da frente e, curiosamente, o Bruno Lourenço acabaria mesmo por estar muito tempo na companhia do Hermano Ferreira. Do lado feminino, a Doroteia Peixoto vem de uma série de provas interessantes, a última das quais um quinto lugar na meia maratona de Viana do Castelo, a 6 de março, onde fez 78 minutos e 29 segundos, meia maratona na qual Doroteia Peixoto tem um recorde pessoal de 74 minutos e 6 segundos, estabelecido no ano de 2017. Na companhia do Carlos Cardoso, íamos tendo, entretanto, o Ricardo Madeira, o Pedro Alves, ficam, portanto, nesse grupo de perseguição à frente, e voltamos à Doroteia para falar de uma atleta que, de facto, esteve muito tempo virada para a estrada, depois de ter sido uma boa atleta em pista, com um recorde pessoal de 33 minutos e 20 segundos aos 10 mil metros, no ano de 2012 já. Entretanto, também houve uma presença de atletas deficientes que participaram por parte da Associação Salvador. Foi-lhes facultada a possibilidade de estarem nesta prova para 4 atletas que fizeram a sua prova nesta posição, que é típica de um certo grau de deficiência, mas que permite aos atletas expressarem-se também na mesma distância dos 21 km que fizeram também os atletas que iam a pé. Curioso plano este, em que temos os dois homens da frente. Bruno Lourenço não largava, Bruno Lourenço, que tem 33 anos de idade, por 3 vezes consecutivas a ganhar a Corrida das Algeciras entre 2014 e 2016. Este ano voltou a um bom plano nessa Corrida das Algeciras, onde acabou no segundo lugar, antes de ter sido logo a seguir, e portanto falamos de 3 de abril, o terceiro classificado na Corrida dos Sinos em Mafra, outra corrida mítica da região de Lisboa alargada, com um percurso diferente deste, obviamente, mas também extremamente marcado pela história de Portugal. Quanto a Doroteia Peixoto, vamos ver como é que ela evoluirá em relação à presente temporada. As hipóteses na maratona poderão passar pela cabeça dela, eventualmente, neste regresso à competição, após uma paragem bastante prolongada, que acabou apenas por ter, efetivamente, um regresso na corrida A Mulher e a Vida, em Lisboa, a 12 de setembro, onde terminou na 8ª posição. Doroteia, que tem um recorde pessoal na maratona de 2 horas e 32 minutos exatos. E ainda poderá ter expectativas no que respeita a essa distância. Falávamos há pouco da maratona também para o Hermano Ferreira. Curiosamente, após muitos anos, bateu o seu recorde pessoal na Maratona de Sevilha com o 43º lugar em 2 horas, 12 minutos e 52 segundos. Recorde pessoal que desempatou o anterior recorde do próprio atleta, 2 horas 13:28, feito por 2 vezes, o que é curioso, em Viena, a 18 de abril de 2010 e em Turim, a 3 de novembro de 2011. Portanto, redondamente 11 anos mais tarde, Hermano Ferreira a bater o seu recorde pessoal na maratona e a ter boas provas nas meias maratonas. Ainda recentemente também ele, 4º na meia maratona de Viana do Castelo e depois 3º na São Silvestre do Porto, que foi
remediadamente colocada no mês de março, vinda do dia final do ano, como era lógico realizar-se, ou um bocadinho antes, como também tem sido a panágio da São Silvestre da Invicta. Vamos tendo nesta reportagem planos lindíssimos, de facto nesta zona do Guincho, onde havia atletas que se entrecruzavam, uns para lá, outros para cá, boa disposição a manter-se para toda a gente, o que é um dos grandes objetivos deste tipo de provas, figuras da política igualmente misturadas na competição, provando que é uma competição para todos, mesmo para políticos, e na frente, por alguns momentos, Bruno Lourenço a dar um ar de quem poderia obter uma surpresa, de facto em boa forma para um atleta de pelotão, este homem do GFD Running. Já falámos da corrida dos Sinos e da corrida das Lesírias, ele tinha sido o 12º na São Silvestre de Lisboa, também disputada sobre a égide da HMS Sport, e um quarto lugar na meia maratona dos descobrimentos, ou mais precisamente na prova de 10 km anexa a essa competição, depois de ter sido quinto aqui na meia maratona de Cascais no dia 7 de novembro, quinto com 74 minutos e 39 segundos, e também um quinto lugar anteriormente na corrida do Tejo. Portanto, uma série de boas participações, desta vez hipótese de vitória, ainda um pouco em cima da mesa, para o Bruno Lourenço, grande vantagem sobre o grupo de perseguição, que mantinha aqui com estes três homens, lado a lado, o Carlos Cardoso, Ricardo Madeira e Pedro Alves. Carlos Cardoso, que entretanto também já obteve grandes resultados em termos de provas populares, foi o vencedor da meia maratona dos descobrimentos em dezembro de 2016. Este é o momento do ataque final de Hermano Ferreira. Sem dúvida que a lógica acabou por prevalecer, apesar da boa réplica de Bruno Lourenço. Hermano a esticar para chegar à vitória. Não iria bater o recorde da prova que ele estabeleceu no ano de 2020, com 66 minutos e 9 segundos, mas fez um tempo perfeitamente aceitável para uma prova em que não foi obrigado a ir até aos seus últimos recursos. Doroteia Peixoto, essa tinha a vitória assegurada desde há muito tempo esta parte, e comparativamente até conseguiu um tempo melhor, e isto é sempre comparativamente, na verdade, do que o Hermano Ferreira, já que ficou praticamente a 4 minutos do seu recorde pessoal. Hermano Ferreira já correu a meia maratona em menos de 62 minutos, quando ganhou a Taça dos Campeões Europeus realizada na região de Torres Vedras, mas numa prova com uma descida muito pronunciada. É de facto um dos melhores semi-maratonistas da história de Portugal. Doroteia um bocado menos forte nesse aspecto, na comparação com o que o Hermano fez no passado, mas fortíssima nessa mesma comparação no que respeita à prova da maratona. Hermano já de novo no centro de Cascais para finalizar. Muita atividade desde o final do ano passado, neste autêntico regresso aos melhores tempos em termos cronométricos para este atleta de antes quebrar que torcer, que já passou por muitos clubes importantes, o último dos quais o Sport Lisboa e Benfica, antes de passar a representar a Escola de Atletismo de Coimbra, cujo equipamento viria a terminar esta prova em 67 minutos e 40 segundos. Uma vantagem que se manteve segura nesta parte final sobre o Bruno Lourenço, com um tempo, como vemos, que dista um pouco mais de minuto e meio em relação ao seu recorde da competição. Finalizada a prova, digamos, a obrigação, entre comas, do Hermano Ferreira neste contexto de competição, sem a presença do Paulo Rosário, que tem sido um adversário muito difícil de vencer aqui, como em qualquer percurso, já que Paulo Rosário é um atleta que se vai virando cada vez mais para as distâncias longas. Excelente a prestação do Bruno Lourenço, que terminou a 5 segundos da frente, com 67 minutos e 45 segundos. Depois, os dois primeiros tiveram que esperar um bom bocado para que Carlos Cardoso, também do GFD Running, terminasse no terceiro lugar com 72 minutos e 34 segundos. Ricardo Madeira foi o quarto classificado, 73 minutos e 19 segundos. Pedro Alves viria a seguir com 73 minutos e 19 segundos também. Doroteia Peixoto, portanto, clara vencedora, como já sabia, 77 minutos e 59 segundos para a atleta do Amigos da Montanha. Posição número 2 para Eulália Almeida, 91 minutos e 51 segundos. Catarina Lourenço viria a ser a terceira classificada, 94 minutos e 21 segundos, como se vê, uma distância gigantesca da vencedora. Francisca Câmara foi a quarta. Catarina Távora terminou na quinta posição. Final de prova com toda a gente bem disposta no centro de Cascais. Missão cumprida para estes 21.097 metros clássicos da meia maratona. Cenário maravilhoso, com este resultado final que já enunciámos. Hermano Ferreira a cerca de minuto e meio do seu próprio recorde da prova. Depois, como vemos, os que chegaram de imediato, no caso da Doroteia Peixoto. Uma vantagem muito grande, como podemos confirmar, para a atleta dos Amigos da Montanha Clube de Barcelos, desde há muito tempo envolvido em provas clássicas e também de trail e montanha.
Baía de Cascais, à espera dos pódios que aqui estavam, já preparados para festejar as principais atletas. Doroteia Peixoto de vermelho ao centro, Eulália Almeida e Catarina Lourenço nas outras duas posições de pódio. Mais próxima da câmara, Eulália Almeida. Fiquei muito feliz por vencer aqui. Eu já tinha corrido aqui uma vez numa corrida do HMS Sport, mas nunca tinha feito esta meia. O percurso é muito bonito, sempre junto ao mar. Não é fácil, apanhamos um bocadinho de vento, mas é muito bonito e eu espero voltar. No lado masculino, Hermano Ferreira, vencedor. Foi uma prova que não constituiu uma dificuldade extrema para ele, mas surpreendeu de facto a réplica do Bruno Lourenço mantida até a final, enquanto o Carlos Cardoso ficava na terceira posição. Falamos do atleta que está ali de barba, com o Hermano de verde ao centro. Queria muito vir cá ganhar, mas foi difícil. Não foi fácil, o adversário foi forte. Tentei pôr um ritmo ligeiramente forte, ao qual ele se aguentou. No retorno tentei resguardar-me e usar a minha arma, continua a ser que é a ponta final, e consegui felizmente a vitória, mas mais do que isso, é um prazer estar aqui novamente. E para o ano, noutra vertente, estarei presente, não já como profissional, mas terei todo o gosto em estar presente em todos os eventos da HMS. São Pedro, mais uma vez do nosso lado, condições fantásticas para a prática do exercício físico, daquilo que é o desporto, um percurso fenomenal, em que os atletas têm a oportunidade de partir aqui da Baía e ir até à Praia do Guincho, portanto, condições mais perfeitas que estas não sacou. Mostra a vontade da população de Cascais em querer participar e fazer desporto, depois de 2 anos muito duros de pandemia. As pessoas querem fazer desporto, querem sentir a natureza, que de facto foi algo que aprenderam a dar valor com a pandemia e, portanto, disseram mais uma vez presente aqui na Baía de Cascais. Mais um grande sucesso nesta 6ª edição, onde nós estamos desde o início. E estamos aqui com particular gosto, porque finalmente saímos de casa, finalmente estamos no máximo das nossas vontades e das nossas capacidades a desenvolver estas iniciativas, que são iniciativas que nós onde queremos estar presente cada vez mais junto das pessoas, cada vez mais de uma forma sustentável, cada vez mais indo ao encontro daquelas que são as nossas vontades. Estarmos presentes no desporto, estarmos presentes junto das famílias e aproveitarmos aquilo que de melhor todos temos. E como nós aprendemos durante estes tempos tão difíceis em que estivemos fechados, a importância destas iniciativas. A Associação Mutualista Montepio continuará presente e continuará a dizer presente. É verdade, hoje foi um dia de desafios, aliás, uma semana de muitos desafios. Tivemos as t-shirts do evento extraviadas, acabaram por chegar no último minuto. Tivemos uma semana com condições climatéricas horríveis e o tempo acabou por nos ajudar. O dia melhorou muito ontem e hoje ainda mais. Ficámos praticamente sem vento nesta região que normalmente é fustigada pelo vento e, portanto, acho que tivemos um dia de sorte, um dia com sol muito bonito e um dia de festa aqui em Cascais. Acho que não temos razões para não estar satisfeitos e ter que agradecer esta sorte toda que tivemos. É bom, estamos a regressar aos poucos. É uma altura em que existem muitas provas em simultâneo, ainda muitas provas a recuperar dos adiamentos dos últimos 2 anos e há muitas remarcações de eventos. Ainda assim, achamos que é um sucesso face a este cenário e acreditamos que a meia maratona de Cascais tem muito para crescer. Fica assim terminada esta edição número 6 da Meia Maratona de Cascais, uma prova muito bonita que teve boa participação e mantém a expectativa de crescimento para edições futuras.